Olha, descontentes com os reajustes para policiais federais, servidores da Receita iniciam debandada. Reportagem de Brasília, Yasmin Costa. Auditores e analistas da Receita Federal estão entregando espontaneamente os cargos de chefia como forma de protesto. Os servidores alegam que a Receita teve o orçamento reduzido em 51,4% para 2022 e que os valores cortados do órgão equivalem aos recursos que serão usados para conceder reajustes à carreira policial. Esta semana, o Congresso Nacional aprovou um orçamento para 2022 no valor de 4 trilhões de reais. Os parlamentares reservaram 1 bilhão e 700 milhões para conceder reajuste a servidores das carreiras policiais. Esse foi um pedido feito pelo governo federal. Os auditores entendem que os recursos para pagar o reajuste aos policiais saíram do orçamento da Receita. Em carta enviada à Receita Federal em São Paulo, os servidores do órgão alegam que essa decisão demonstra absoluto desrespeito à administração tributária. Em entrevista à Jovem Pan News, o presidente da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, Mauro Silva, disse que já há uma possibilidade de paralisação geral da categoria. Em todas as áreas a indignação é a mesma. Foram retirados recursos da área de informática, de tecnologia da informação, muito sensível na Receita Federal, e também há o descumprimento de um acordo que pacientemente, durante 5 anos, os auditores vêm aguardando o cumprimento. Isso tudo estava previsto no orçamento e esse acordo mais uma vez foi descumprido. Então, assim, a paciência realmente esgotou, o sentimento de indignação veio à tona, a entrega de cargos é generalizada. Se o governo não tem um compromisso com a administração tributária, os servidores da administração tributária não têm um compromisso com um orçamento que desrespeita a administração tributária. O presidente da Unafisco também confirmou que há anos os servidores da Receita estão negociando o pagamento de um bônus de eficiência. O acordo estava previsto para o orçamento de 2022, mas não foi cumprido. O deputado federal Bibo Nunes criticou a postura dos fiscais da Receita. Eu queria saber se o aumento fosse para os auditores, se eles tomariam essa medida. Se o aumento fosse para eles estariam preocupados como estão hoje? Eu achei muita falta de bom senso de parte dos auditores tentar fazer essa greve, por enquanto branca, querem uma greve depois? O relator geral do orçamento, o deputado Hugo Leal, amenizou a situação. Ele disse durante uma entrevista ao programa Os Pingos nos Is que a reserva orçamentária para reajuste aos servidores não está vinculada a nenhuma categoria. Isso vai ficar aí a critério, obviamente, da presidência e também do executivo fazer essa análise. Já houve baixa de delegados da Receita em pelo menos 10 estados brasileiros. Bom, agora essa crise está instalada, então, com relação a reajuste, correção salarial de servidores e de policiais federais. Ainda sobre o assunto, recém-eleito ao Sindicato Nacional dos Auditores, quer o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, nas negociações sobre essa debandada que aconteceu na Receita. Ainda de Brasília, agora ao vivo, Luciana Verdolim. O ministro deve entrar para ajudar a contornar esse conflito. Luciano, o que ele pode fazer? Olha, Adriana, um problema grande o governo tem pela frente, mas é um problema que já tinha sido, inclusive, anunciado nos últimos dias por várias categorias. O ministro da Economia, Paulo Guedes, está de férias. Então, o novo o secretário da Receita Federal quer conversar diretamente aqui com o Palácio do Planalto. O ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, tem sinalizado que, pelo menos por enquanto, pouco ele pode fazer. Não tem poder ainda de dar qualquer garantia à categoria, porque o orçamento vindo Receita aqui Federal do Palácio abre, do Planalto, aí vai para o Ministério da Economia, aí que se avalia para quem serão destinados os recursos do aumento dos 1,7 bilhões de reais, 1 bilhão de reais que foram destinados pelo Congresso Nacional ao reajuste, mas esse reajuste deve ser quase destinado exclusivamente à Polícia Federal. Então, há um impasse pela frente, sim, um problema grande do Palácio do Planalto. O comentário que a gente está escutando aqui dentro do governo é de que aprovar o reajuste para os policiais foi uma decisão do Congresso
Congresso Nacional, na verdade, foi um pedido do presidente Jair Bolsonaro, e hoje os auditores fiscais, eles têm uma assembleia. Existe a possibilidade de definição de uma paralisação ou de uma operação tartaruga nos portos e aeroportos, o que pode dificultar muito tanto as exportações quanto as importações e mesmo a entrada e a saída de brasileiros do país. Vale ressaltar que a Receita tem dito também que eles estão garantindo um recorde nas arrecadações nos últimos anos e esperavam, como contrapartida do governo federal, pelo menos o atendimento desse pedido, que é do bônus de produtividade. Isso é uma promessa de desde 2017 que o governo fica todo ano dizendo que vai regulamentar. Pois é, isso. O impasse está instalado agora. A gente segue acompanhando mais esse assunto importantíssimo aqui no Jornal da Manhã. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre o assunto e a Luciana volta daqui a pouco também com a gente por aqui.